Cabo Verde tem sido de veras positivo. E ele decorre de um conjunto de fatores que integram aspectos específicos, locais, e outros mais gerais, diria universais. Diante dos primeiros, destacaríamos sem dúvidas o processo de formação da nação cabo-verdiana, que nos proporcionou a possibilidade de criar uma realidade humana diversificada em termos físicos e culturais, facilitador do diálogo, do entendimento e da permuta de valores. Não obstante a dura realidade de uma sociedade colonial e escravocrata e o grande sofrimento dela decorrente, foi possível moldar de forma algo contraditória um contingente humano tolerante e aberto ao diálogo. As reduzidas dimensões do país poderão ter contribuído também para um relacionamento mais estreito entre as pessoas e, de certa forma, esbatido a violência intrínseca às relações de dominação. É muito provável, igualmente, que nesse contexto a presença e a importância da Igreja Católica terão desempenhado um papel de relevo. As grandes limitações de recursos naturais do país, as secas cíclicas que ao longo dos séculos dizimaram largos milhares de pessoas, terão contribuído para fortalecer a tenacidade dos cabo-verdianos e desenvolver o seu espírito de solidariedade. Simultaneamente, a necessidade de lutar permanentemente pela subsistência, para além de enrijecer o caráter das mulheres e dos homens destas ilhas, contribuiu para o desenvolvimento da autoconfiança e de uma atitude de luta incessante pela sobrevivência e pela superação. O cabo-verdiano muito cedo teve necessidade de emigrar. Provavelmente a imigração terá também funcionado como um amortecedor dos conflitos sociais e, de alguma forma, contribuído para a paz social e para o clima de concórdia que tem caracterizado o nosso país. No nosso caso, para além de importante esteio económico, a imigração tem contribuído muito para a evolução das ideias e para o debate no seio da sociedade cabo-verdiana. Ela é, sem dúvida, um dos pilares de um dos aspectos mais marcantes da nossa sociedade, que é a abertura ao mundo e a abertura aos valores. Ao longo da história, a imigração tem sido uma componente essencial da nação. Não em termos abstratos, mas numa dimensão bem concreta, particularmente enquanto veículo de diálogo com o mundo. Assim, quando se define a diáspora como a 11ª ilha de Cabo Verde, a designação é muito mais do que uma simples figura de retórica. A sua importância foi decisiva na luta pela emancipação política, na medida em que uma parte importante dos combatentes pela independência foi recrutada no seio de trabalhadores imigrados e de estudantes cabo-verdianos que frequentavam universidades estrangeiras. Muitos cabo-verdianos que viviam no estrangeiro antes da independência voltaram ao país para participar da luta de libertação. Esta realidade decorria, em grande parte, no facto de o regime colonial fascista português ser de uma intolerância absoluta no que se refere ao debate político e à circulação de ideias, pretensão que era facilitada pela pequena dimensão do país. Minhas senhoras e meus senhores, a quando da luta pela democratização do país, a imigração teve de novo papel de relevo. Provavelmente não tão decisivo
conta do processo de libertação nacional, mas sem dúvida de algum destaque. As razões prendiam-se com a restrição do debate, do espaço de debate e de participação política, o controle político da sociedade, situação que impôs uma imigração também política e uma intervenção a partir de fora. Seria interessante ressaltar que, se sempre a imigração foi essencialmente económica, durante a vigência do Partido Único teve também uma componente muito pequena, mas importante, de caráter essencialmente político. Hoje, um dos grandes desafios que se coloca à nação cabo-verdiana é o da atualização das relações com a sua parcela diasporizada. Avanços significativos verificaram-se ao longo dos tempos, particularmente depois da democratização do país, nomeadamente no concernente à participação nas eleições legislativas e presidenciais. Mas hoje debate-se se esta participação é suficiente e adequada, e se em termos qualitativos ela não pode assumir novos patamares, nomeadamente no que toca à efetiva participação no esforço de um desenvolvimento económico e social harmonioso e sustentável de Cabo Verde. Ilustres convidados, se o país conheceu etapas importantes na sua evolução recente, passando nos últimos 37 anos de uma situação colonial para a independência nacional, no quadro de um sistema de partido único e deste para um sistema democrático, que tem sido caracterizado por um multipartidarismo e pela alternância política nos níveis local, governamental e presidencial, sem as dificuldades que se conhecem em outras paragens, devemos concluir que essa evolução é natural, diria quase ditada pela inércia, isto é, que era uma decorrência lógica, inevitável, numa realidade de pequenas dimensões? A resposta é claramente negativa, até porque realidades com características semelhantes às nossas têm sido cenário de evoluções de grande instabilidade. Acreditamos que uma das razões que poderá explicar tal evolução seja o papel das elites. Elas sempre foram muito importantes em Cabo Verde e, de alguma forma, mantiveram ligações profundas com a população e procuraram exprimir as suas preocupações e anseios. A cultura foi o campo de intervenção escolhido durante muito tempo. Os intelectuais cabo-verdianos, ao mesmo tempo que pugnaram, afirmaram e cantaram a originalidade do país relativamente a Portugal, preocuparam-se com a condição de vida das populações e, à sua maneira, denunciaram o sistema colonial e contribuíram de forma relevante para que, em pleno regime colonial, uma nação se fosse forjando. É evidente que, como acontece em diversas paragens, parte da nossa elite aliou-se ao sistema de dominação, mas uma parcela muito significativa, por vezes de forma contraditória, manteve-se comprometida com a realidade, com os dramas, com o sofrimento e os anseios dos cabo-verdianos. Minhas senhoras e meus senhores, com os ventos da independência percorrendo o continente africano, parte das elites cabo-verdianas, influenciada pelo ideário libertário e de luta, sustentado e propagado designadamente por Amílcar Cabral, envereda-se para as lides políticas e a questão da independência nacional é colocada na ordem do dia. Inspirados na ideologia marxista que se procurou adaptar à realidade cabo-verdiana no quadro da Guerra Fria, a independência de Cabo Verde foi conquistada e foi estabelecido um regime de partido único. Através desse sistema, edificou-se um Estado, a partir das estruturas do Estado colonial. A adesão popular foi entusiástica,
e as suas necessidades estiveram no centro das políticas adotadas. Os adversários da independência apostaram na inviabilidade do Estado cabo-verdiano, nomeadamente na sua incapacidade de assegurar o adequado abastecimento do país em produtos de primeira necessidade, essencial à sobrevivência, acenando com o espectro da fome que ciclicamente dizimava muitas vidas,